Espero que realmente esteja tudo bem aí com os irmãos. Gilmar, faz um favor para mim. Eu esqueci a minha Bíblia lá na mesinha, lá dentro. Antes de nós darmos início à mensagem de hoje, nós vamos cantar o hino 280 do novenário, Espírito de Profecia. Obrigado, irmão. Todos em pé, vamos cantar esse louvor, essa mensagem musical. Jamais nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade para nós. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito. Orienta o perdido e o que busca instrução. Quando há necessidade, provê a correção. Nos conduz às Escrituras e nos guia a salvação. Andemos, pois, na luz que temos, vivamos tudo que aprendemos, e as ciladas que nos cercam não nos poderão vencer. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito, orienta o perdido e o que busca instrução. Quando há necessidade, provê a correção. Nos conduz às Escrituras e nos guia a salvação. Aqueles que puderem nesse momento, vamos nos colocar de joelhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante de Ti para suplicar-lhe o Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito nos seja concedido para nos conduzir ao arrependimento e aos pés de Cristo, confessando os nossos pecados e assim sermos justificados, sermos aceitos diante do Teu trono de graça. Estamos sujos, estamos necessitados do Teu perdão, da Tua misericórdia. Esteja conosco aqui neste momento, Senhor. Reconhecemos que somos indignos de estar na Tua presença, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Disse que se tivessem aqui 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E aqui nós cremos que o Senhor, através do Santo Espírito, está permeando esse lugar e principalmente nossos corações e nossa mente. Que nós possamos ter consciência de nosso dever para com nosso Deus, de estarmos em reverência neste momento para escutar a Tua palavra. Que o mensageiro que o Senhor escolheu para hoje possa ser iluminado, possa ser guiado pelo Teu Santo Espírito para proferir palavras de encorajamento, palavras de esperança, de fé e ânimo.
que o Senhor use esse servo, não para proferir palavras de opiniões próprias, mas que advém da tua palavra. Nós oramos, suplicantes e agradecidos pelo teu grande amor e misericórdia por nós, em nome de Jesus. Amém. Convido aos irmãos, o tempo ele corre rapidamente. E o tema que temos que tratar hoje pela manhã, ele é um tema que eu venho abordando já faz muito tempo, e alguns vão dizer assim, de novo, outra vez. E esse tema, ele tem algumas considerações que eu quero colocar aqui, enfatizar, para ilustrar ou para mostrar a gravidade do problema que nós estamos vivendo hoje. Não só hoje, mas em todas as eras, em todas as gerações, nós encontramos o mesmo problema. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios 13, em se tratando de fé. 2 Coríntios 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, versículo 5. Eu estou com dificuldade aqui, aquele pedestal, aquele para colocar o microfone, acho que seria muito bem-vindo agora nesse momento. 2 Coríntios 13, versículo 5. Eu vou ler aqui porque não vai reproduzir no vídeo ali, né? Mas todos os irmãos podem me acompanhar ali. Obrigado, Hernando. Isto. Facilita aqui para manusear a palavra. E aqui diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Aqui existe um problema tremendo que encontramos em nossos dias atuais, que é a questão de reflexão. Em Provérbios diz que é imprudente agir sem refletir. Não lembro qual é o capítulo ou o versículo aí. Em Provérbios diz que é imprudente agir sem refletir, sem fazer uma reflexão. Então, analisando aqui, que a fé que nós devemos provar a nós mesmos, se estamos na fé, ele tem uma relação direta com Apocalipse 14, 12, aonde diz que uma das características do povo de Deus é que ele tem uma fé diferenciada, uma fé genuína, uma fé fundamentada, né? Uma fé muito bem fundamentada. Ali diz que, no versículo 12 do capítulo 14, que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, né? E têm a fé em Jesus. A fé em Jesus. Ele está firmado em Cristo, a nossa rocha eterna. Cristo Jesus é a nossa rocha eterna. Eu estou procurando aqui no livro Santificação. Deixa eu me ver aqui. Santificação. Algo que possa complementar com esta privilégio cristão. Capítulo 11 ali do livro Santificação. Muitos
Muitos dos que estão buscando santidade de coração e pureza de vida parecem perplexos e desanimados. Estão constantemente olhando para si mesmos e lamentando sua falta de fé. E porque não tem fé, julgo não podem reclamar a bênção de Deus. Essas pessoas pensam que o sentimento seja fé. Olham para cima da simplicidade da verdadeira fé e assim trazem grandes trevas sobre sua vida. Deveriam volver a mente de si mesmas para repousá-las na misericórdia e bondade de Deus e recordar suas promessas e então simplesmente crer que Ele cumprirá sua palavra. Essa fé em Jesus, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser desenvolvida. Deixa eu só puxar aqui. Não sendo assim, corremos o risco de desfalecer em nossa vida espiritual. Em nosso relacionamento com Deus é necessário que exista uma fé genuína, pura, e uma fé bem fundamentada. E como é que adquirimos essa fé, irmãos? Como podemos adquirir essa fé? Convido os irmãos a ler comigo aqui em Romanos 10, 17. Romanos 10, versículo 17, onde sabemos muito bem que a fé ela não deve ser desenvolvida de qualquer maneira, de qualquer modo. Aqui diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A genuína palavra de Deus, a palavra inspirada. Essa pregação ela tem que ter uma base, uma mensagem que nós ouvimos, ela precisa estar fundamentada. E todos aqueles que ouvem conselhos de todos os lados, de todos de todas as formas, existem conselhos que aparentemente são maravilhosos. Nossa, que conselho legal esse amigo me deu. Que ideia interessante. Eis o perigo. Caso esses conselhos não estejam fundamentados na palavra de Deus, corremos o risco de sermos enganados e levados a assumir uma posição em que Deus não nos permitiu estar. Uma posição de perdidos. Em Oséias 4, versículo 6, ou se eu estou um pouco enganado ou invertido, 6, versículo 4, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento que buscamos não tem base, não tem estrutura, não tem fundamento. Em outra passagem, um dos profetas diz o seguinte, que muitas vezes nós cavamos cisternas rotas que não retêm água. Isso pode representar conselhos, ideias próprias, conceitos formados ao longo de nossa existência, né? Eu criei uma ideia, eu penso assim, eu sou assim, aquela ideia de Gabriela, né? Vou morrer assim. E a cultura tem moldado os nossos pensamentos também. Muitos nossos hábitos que cultivados e outros herdados estão querendo predominar em nossa vida. E isto é perigoso demais. Se a pregação ela não estiver fundamentada na palavra de Deus, essa pregação representa conselhos, ideias, conceitos. Qualquer um pode vir trazer uma pregação aqui, pode não estar fundamentado na palavra de Deus, e isso pode trazer grande prejuízo para o ouvinte, que muitas vezes admira, né, ou vê na mensagem algo legal, algo brilhante, né, uma ideia tremenda,
mas que não tem aprovação divina, porque ela não foi inspirada por Deus. Tem um livro que a irmã White condenou como sendo um livro extremamente perigoso para aquela época. Se eu não me engano, era Living Temple. Living Temple. E ela advertiu muitos irmãos e disse: irmãos, tem ideias perniciosas aí dentro. Minha alma treme. Ideias perniciosas. Tem muita verdade, mas está misturada com erro. Não estava. Ela comentando que havia passagens bíblicas distorcidas, trazendo ideias muito atrativas, né? Sugestões, conselhos atrativos, mas que havia uma mistura de engano junto. É aquela ideia, um copo d'água, né, com uma gotinha de esgoto dentro. Aparentemente aquela gotinha não vai fazer efeito nenhum, não vai dar uma coloração tão ruim para a água. Não, mas dá para beber, ela é boa. Muitas vezes quando a gente é criança, ou a gente já questionou as crianças: já lavou tuas mãos? Ela olha para as mãos assim: ó, tia, não está suja. Mas brincou com um gato, um cachorro, na areia, não sujou. Não é só dar uma passada aqui. Mas ela está contaminada. Tem que lavar com água. Tem que passar pela aprovação divina. Nesse ponto, irmãos, eu gostaria de colocar algo que criou alguns dias atrás alguma polêmica em cima de uma cerimônia que nós constantemente fazemos e que é uma exigência bíblica essa cerimônia. No livro, eu quero só usar isso como uma ideia para ampliar um pouco através dessa abordagem aqui, dessa introdução, o quanto nós estamos correndo perigo, o quanto nós podemos, sem um autoexame, examinar-vos a vós mesmos para saber se está na fé. Será que não estamos correndo muitos riscos? Eu fiz algumas descobertas através do Espírito de Profecia, ao qual cremos que é inspirado por Deus, e ali em 2 Pedro 1:21, né? Antes de eu ler esses textos aqui, eu gostaria que os irmãos procurassem em 1 Pedro 1:21, para entrarmos na raiz da questão, aonde eu falo sem temor nenhum. Meu único temor aqui é a Deus. Mas isso vai ofender o irmão, isso vai trazer dispersão. Não temo isso, irmão. Eu temo estar diante da presença de Deus e ele disser: filho mau, ou não, filho mau, servo mau, não foste fiel ao encargo que eu lhe dei. Em 2 Pedro ali, segunda carta de Pedro, 1:21. Eu acho que a partir do 19, ali diz assim, olha, a partir do 19. No 18 ali também dá dentro do contexto ali. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Fala sobre a superioridade da palavra de Deus. Mas no 19 diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Por quê? Porque isso vai gerar uma fé genuína. 2 Pedro 1. Aqui no meu aqui está, 2 Pedro 1:19. Oi? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Por que é bom atender a palavra profética? Por quê?
porque ela nos conduz para o caminho seguro. E outra, algo interessante que quando existe da nossa parte uma atenção especial sobre a palavra profética, isso gera unidade. Quando um casal, eles são permeados, eles são firmados na verdade, e os dois concordam, e os dois seguem e praticam a verdade, existe, após o grande sacrifício, né, de renúncia, de abnegação por parte de um, olha, descobrimos a verdade, agora o que vamos fazer? Vamos renunciar. E isso gera conflitos internos e também gera conflitos externos. De todos os lados vem conflito, internamente e externamente. Isso vai gerar conflitos, mas a recompensa, irmãos, a consciência, isso gera uma unidade, isso gera um poder que nós não podemos mensurar quando seguimos a palavra profética. E aqui está dizendo, fazeis bem em atendê-la. E aí eu só fiz uma pergunta, por que fazeis bem em atendê-la? Porque nos faz bem, porque nos dá vida. Seguir os conselhos de Deus é vida. Ali em Provérbios diz assim, aqueles que se recusam a ouvir a voz da verdade, né? Mais ou menos estou dizendo isso. Eles amam aqueles que se recusam, se rebelam contra a verdade. Eles amam a morte. Eles amam a morte. Não sei se não me engano é Provérbios 2 ali. Então, continuando ali. Fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Quando a palavra profética, ela é atendida, quando ela é considerada, quando ela é respeitada, as trevas que permeiam a nossa vida, ela acaba se dissipando e a luz de Deus vai irradiando a nossa vida. Vai tornando a nossa vida uma vida de paz e tranquilidade, uma consciência tranquila. E aqui diz que vai como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isso está falando de santificação e um processo que tu vai vivendo a cada momento, a cada passo que nós vamos dando nessa jornada, nessa trajetória cristã, nós vamos desenvolvendo, né, a luz de Deus vai refletindo sobre nosso caráter e nós vamos revelando a glória de Deus nesse sentido. Muitos, a glória de Deus é a luz irradiando meu coração. Não, a glória de Deus é o caráter dele refletindo em mim. E haverá, então, o momento de Deus, então, nos enviar seu Santo Espírito e nos glorificar naquele dia também, quando ele vier nas nuvens do céu. E aqui diz que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nós cremos no dom profético? Sim ou não? Cremos no dom profético. O dom profético foi manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. Esse movimento recebeu o dom profético. Nós temos o dom de profecia. E ali diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o profeta, falando por intermédio de Jesus Cristo. E nós cremos. E aqui diz que porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus que Deus ele nunca deixou o seu povo em trevas. Ele sempre levantou homens e mulheres também profetisas para anunciar as suas palavras que nos favorecem, né? Que nos transformam. Analisando dessa forma, gostaria de mostrar aos irmãos, nesse pouco tempo que me resta, ali no livro Cristo Triunfante, sobre um aspecto aqui da nossa vida religiosa. A Santa Ceia, por exemplo. Eu vou usar isso como um exemplo. Não é o fim em si, mas existem muitos outros problemas que estão causando divisão entre nós. Mas encontrei aqui, em uma breve pesquisa, não fui muito longe, e achei aqui.
nada se poderia usar a não ser pão levedado e vinho sem fermento, na cerimônia de Santa Ceia. Nada se deve usar de natureza fermentada na cerimônia de Santa Ceia, pois o vinho fermentado destruiria o símbolo da representação, né? E nem o pão e tal. Podemos todos considerar essa questão como esclarecida para sempre. Acabou o assunto. Aí muitos, não pode, outros, não pode. O que tem? Mas aqui o Espírito de Profecia diz que não pode. No capítulo 72 do Desejado de Todas as Nações, no capítulo 72 dos Desejados de Todas as Nações, não sei qual o parágrafo aqui, se é o 10, se é o 8, mas uma dessas páginas, eu já tenho a página aqui, na página 465, Desejados de Todas as Nações, capítulo 72. Aqui diz que o exemplo de Cristo, referente à Santa Ceia também, o exemplo de Cristo proíbe a exclusão da Santa Ceia do Senhor. Muitos vão dizer assim, opa, ó, que benção, olha, eu estava certo. Muitos vão considerar isso. Mas aqui diz também, verdade é que o pecado aberto exclui o pecador, ou exclui o culpado. Pecado aberto. O que é pecado aberto, irmãos? O que é pecado aberto? Outra coisa a considerar, que o Espírito de Profecia nos fala. Isso tudo, a irmã White já disse, que a apostasia ômega, ela foi, a alfa foi terrível. Mas o que ela viu, quando foi mostrado para ela a apostasia ômega, fez ela estremecer. E deveria fazer nós estremecer também. Uma torrente de erros, ela comentando, que seria introduzida por falta de conhecimento do Espírito de Profecia. Um monte de coisas está sendo introduzida em nossa vida e nós reproduzimos isso através de nossa influência, através do nosso testemunho e através, dentro da própria igreja, dos nossos conselhos, nossas ideias, está sendo introduzido dentro da igreja. E nós dizemos, está tudo tranquilo. A minha maneira de pensar assim. É assim, não tem nada a ver. Para que tanta picuinha? Para que tanto probleminha? Para que criar esse problema em cima disso? E aqui diz assim, olha, ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente, talvez alguém que seja indigno. Mas aqui tem um ponto interessante que muitos não vão perceber ao ler o Espírito de Profecia. Todo discípulo, presta atenção nessa palavra aqui, todo discípulo é chamado a participar publicamente e dar assim testemunho de que aceita Cristo como seu Salvador pessoal. É nessas ocasiões indicadas por Ele mesmo que Cristo se encontra com o seu povo e os revigora por sua presença, através da cerimônia da Santa Ceia. Mas aqui fica a pergunta, quem é o discípulo? Quem é o discípulo? O apóstolo Pedro diz assim, Senhor, quando ele reconsiderou aquela atitude que ele disse assim, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. O Senhor não vai lavar meus pés. Ele disse, se eu não lavar teus pés, não terá partes comigo, no meu reino. Ah, não, então lava meu corpo inteiro. Ele disse, não é necessário. Para quem já se banhou, não é necessário, senão que só lave os pés. O que significou que ele quis dizer? Que não seria necessário porque ele já havia passado pelo batismo. Vamos considerar aqui mais um ponto. A Santa Ceia aponta a segunda vinda de Cristo e foi destinada a conservar viva essa esperança na mente dos discípulos. Aí alguém diz assim, não, mas todo aquele que aceitou... Então podemos considerar a seguinte ideia. Se um membro da igreja, filho de um membro da igreja, está com 10 anos, não foi batizado ainda, por que ele não pode tomar a Santa Ceia? Sabe por quê, irmãos? Porque nós consideramos que ele não foi batizado. Está correto. Deve passar pelo batismo. E muitos trazendo essa questão, houve 2 casos aqui, que nós deveremos considerar através da luz da palavra de Deus, e muitos outros casos, muitas outras coisas, irmãos, sobre música, sobre vestimenta, irmãos, são tantas as orientações de Deus, por exemplo, sobre a vestimenta. Somente sobre a vestimenta, algo terrível a irmã White viu, que uma entre 20 mulheres que conhece sobre o assunto de vestimenta, uma coloca em prática os propósitos de Deus nessa questão. Uma.
Das que conhecem o espírito de profecia, que elas estão ali familiarizadas. Elas, eu leio, mas eu vou postergar esse assunto. Eu me sinto bem assim. As Evas de hoje e de todos os tempos, eu me sinto tão bem assim. Meu sentimento, Deus vê meu coração. E não coloco em prática as regras do vestuário. Os homens também se encaixam perfeitamente nessas ideias aí. Esporte, irmão, está ali claramente falando sobre esporte, no espírito de profecia, guiando o povo de Deus a uma mente mais sábia, uma mente mais entendida sobre alimentação, sobre todos os assuntos, sobre finanças, sobre educação das crianças. O livro Orientação da Criança, irmãos, o livro Orientação da Criança, nem eu mesmo me escapo dessa condição de ler e buscar conhecimento. Sabe por quê? Meu filho já é grande, agora eu não tenho mais filho pequeno. Mas eu tenho a neta. Mas eu tenho o filho do fulano, tenho o filho do ciclano, ao qual eu também tenho uma responsabilidade de aconselhar aquela pessoa. Olha, esse é o conselho, essa é a ideia. Mas não é porque eu não sou idoso, porque eu não tenho que estudar conselhos para os idosos, porque a minha mãe é idosa. Há conselhos para todos os gostos ali. Aos jovens, eu não me considero mais jovem, sou o espírito. Mas eu posso estudar, me aprofundar e dizer, eu preciso orientar os jovens. Sabe, irmãos, negligenciar o estudo de profecia é causar danos irreparáveis sobre a nossa espiritualidade. Por que eu digo danos irreparáveis? Porque no espírito de profecia, no próprio espírito de profecia, diz que a apostasia virá por falta de consideração pelos testemunhos. Esse vai ser o primeiro passo para a apostasia. Jesus manifestou a sua vontade, essa é a fé em Jesus. Se eu tenho essa fé em Jesus, é uma característica do povo de Deus. Se eu tenho realmente essa fé em Jesus, eu preciso considerar que essas palavras são sagradas, que ele enviou um profeta para esse tempo, para preparar um povo, e agora eu preciso estar atento a essas palavras, buscar conhecimento. Aqui está a base, aqui está o fundamento. Não é um povo que vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, que pensa de um jeito e pensa de outro. Aqui no livro de Filipenses 2, eu acho que é Filipenses, esqueci de anotar aqui. Filipenses 2, versículo 2. Se eu não estou enganado, é Filipenses 2, versículo 2. A gente não tem muito tempo e o tempo já praticamente se esgotou. Filipenses 2, versículo 2. Não. Só um minutinho, irmãos. É no livro... Filipenses 2, versículo 2. É Filipenses 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, isso é unidade. Todos aqueles que querem estar unidos com Cristo, eles precisam seguir as orientações de Cristo. E que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento de Cristo. Isto requer conhecimento. Conhecimento da vontade de Deus. E em Romanos 12 ali, diz que, 12 versículo 2, é uma súplica, um rogo de Paulo, dizendo o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que se renova a nossa mente? É tirando todo o lixo de dentro e colocando os conselhos inspirados de Deus para dentro da nossa mente. Isso é renovação, eu vou renovando. Eu vou dando um passo
de cada vez nesse processo de santificação. E Deus vai trabalhando poderosamente em mim para testemunhar a favor do seu caráter, a favor do seu amor e misericórdia. Não há como alcançar a sabedoria divina, não há como alcançar uma fé genuína se não for por meio de um estudo aprofundado para saber qual é a vontade de Deus, a perfeita e sã vontade de Deus. Não tem como. Se cada um pensar de um jeito, pensar assim, pensar assado, não vai ter unidade nunca. É necessário que cada irmão ore um pelo outro, e se um irmão resvalar os pés, dizer assim, ó irmão, olha aqui que diz a palavra de Deus, olha aqui que diz. Aqui diz assim, tudo deve ser baseado na palavra de Deus, irmãos. Nada por meu conceito próprio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos um senso de dever, um senso de responsabilidade com a sua palavra, a palavra inspirada. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê coragem para enfrentarmos o nosso orgulho, as nossas más tendências, né? Muitas vezes nós temos aqueles pecados acariciados, né? Esse aqui eu não quero abandonar. Nós agimos muitas vezes como um jovem rico, sem ter dinheiro, mas nossa riqueza muitas vezes está fundamentada em alguma coisa que nós gostamos e não queremos abrir mão. Senhor, até aqui o Senhor, beleza, mas agora, esse aqui eu não vou abrir mão. E muitas vezes nós nos colocamos na mesma condição triste e miserável daquele jovem rico. E muitas vezes nós não damos a devida atenção ao que Jesus disse quando ele proferiu a seguinte palavra: vocês não reconhecem que são cegos, pobres, nus e miseráveis. Vocês não reconhecem isso. Sabe por que nós não reconhecemos isso? Porque nós não buscamos saber qual é a vontade de Deus. Nós não nos aprofundamos verdadeiramente. Somos fracos. Que Deus nos fortaleça, irmãos. Que Deus nos fortaleça nesses últimos momentos da história. A apostasia virá, ela vai vir. Muitos de nós vamos cair. E eu não estou isento disso. Eu preciso estar constantemente me examinando. Cada um examina a si mesmo. Cada um vai prestar contas de si mesmo. E Deus nos dê poder para vencer o maligno que está agindo em nossa vida. Nos torne humildes. Nos humilhe até o pó. Vamos cantar o hino 277. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, dá poder à Tua igreja. Que Teu Santo Espírito complete a obra em cada um de nós, nos preparando para a Tua vinda.
nos despedimos deste lugar, mas jamais queremos nos despedir de Ti. Queremos estar contigo até o fim. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, trabalhando poderosamente para a nossa salvação. Que o Senhor possa alcançar êxito em cada um de nós e um dia estarmos eternamente contigo. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco.